Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém. Hoje mais um dia de estudo. Hoje, capítulo 16, versículo 9. O tema do nosso estudo hoje será a vida celibatária de Jeremias como sinal de Deus. O objetivo do estudo de hoje será compreender que o Senhor Deus declara aos moradores de Judá e Jerusalém que está tirando do meio deles a paz, o amor e a compaixão. E tudo isto por conta da desobediência daquele povo. Aleluia. Então, antes da gente iniciar a nossa leitura, eu irei trazer um versículo da parte do Senhor para o meu e para o teu coração, onde ele me diz e te diz, Provérbios 3, versículo 1, que diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e guarda no teu coração os meus mandamentos. Aleluia. Então, essa é uma ordem do Senhor Jesus para mim e para ti, para que permanecemos na presença dele, sendo obedientes a ele. E o caminho é obedecer à voz dele, os mandamentos dele. Aleluia. Porque ele me chama e te chama de meu filho. Aleluia. Que privilégio ser chamado de filho pelo Deus Todo-Poderoso. Então, o capítulo 16 de Jeremias se divide em 4 tópicos, aonde o primeiro tópico será do versículo 1 ao 7, onde diz, sem paz, amor e compaixão. O segundo tópico, que vai do versículo 8 ao 13, que diz, qual o motivo? Tópico 3, do versículo 14 ao 18, que diz, vem dias. E o tópico 4, que vai do versículo 19 ao 21, que diz, criadores de deuses. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor Jesus, lembrando o capítulo 16 e o versículo 9 apenas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Aleluia, glória a Deus. Então, no capítulo 16 de Jeremias, o Senhor está declarando para os moradores de Judá e Jerusalém que está tirando do meio deles o amor, a paz e a compaixão. Com isso, o cenário que se forma diante deles é cheio de morte, lamento e dor. O Senhor Deus ainda justifica sua atitude caso eles perguntem. O grande motivo de tudo isso é o fato deles não obedecer à sua voz, abandonarem a palavra de Deus e seguirem deuses inúteis. Esse era o motivo pelo qual o Senhor Jesus estava fazendo justiça contra aquele povo. No primeiro tópico que diz, sem amor, paz, sem paz, amor e compaixão, que vai do versículo 1 ao versículo 7, diz, tão certa e tão iminente era a vinda da ira de Deus para o povo de Israel, que estava sendo ordenada por Jeremias, que não se casasse, nem lamentasse e nem festejasse com aquele povo. Por quê, irmã Ilma? Porque Deus já sabia o que iria fazer com aquele povo e não queria que o filho dele, Jeremias, se contaminasse com aquele povo. Então, ele também me diz e te diz que ele nos quer que permanecemos filhos obedientes a ele, que não nos misturemos com filhos desobedientes a ele, para que não viemos pecar contra Deus. Aleluia. Normalmente a coisa mais importante para os pais são os filhos. Mas nem o Senhor usando Jeremias para dizer que os seus filhos iriam morrer, nem assim aquele povo deram ouvido à voz do Senhor. Não deram ouvido à sua palavra. Aleluia. Aí ele diz que isso demonstra o quanto que aquele povo estava incrédulo. Quanto aquele povo estava cheio de iniquidades, que não conseguia mais ter sensatez, não tinha mais como eles entender o que estava sendo proclamado. Estava com os ouvidos tapados, surdos, não dava ouvido à voz do Senhor, e sempre seguindo seus caminhos maus. Isso indica o grande horror em grande escala do que estava para acontecer. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz. Aleluia. Está dizendo que o Senhor os havia protegido, mas que agora permitirá que os babilônicos façam guerra contra eles e os vençam.
Deus usou Jeremias a todo tempo para prevenir aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. E o povo não dava ouvido à voz de Deus. Por isso o mal sobreveio a eles. O motivo não demonstrava restrição alguma em seu culto aos ídolos. Portanto, os idólatras não mostraram nenhuma restrição contra eles. Deixaram de ouvir a voz de Deus para cultuar deuses estranhos. Isso irou Deus. Porém, eles se recusaram a acreditar na voz de Deus. A terrível condenação anunciada contra eles se cumpriu e, de fato, num sentido ainda está em operação. No segundo capítulo, no segundo tópico, qual o motivo, irmã Ilma, disso tudo acontecer com aquele povo? Que vai do versículo 8 ao 13, que diz: quando Jeremias entregou essas profecias, Judá e Jerusalém, num tempo de grande prosperidade daquele povo, onde aquele povo viviam felizes. E ali soava estranha a voz de Jeremias, o juízo de Deus vindo contra aquele povo, porque eles estavam prosperando, estavam felizes. Então não acreditavam que Deus iria fazer justiça com eles. E também a voz de tristeza, soava amarga, a voz de alegria que eles estavam vivendo. Então eles não deram ouvido à voz de Jeremias usado por Deus. Nesta passagem, aprendemos que o pecado, aleluia, atorpeça a consciência. Ou seja, não deixava aquele povo entender quão tamanha seria a dor quando chegasse o juízo do Senhor sobre aquelas vidas. Então eles não davam ouvido, eles não pensavam direito. Que possamos continuar na presença do Senhor, que possamos ter, aleluia, ouvidos suaves para ouvir a voz do Senhor quando falarmos conosco, para que possamos ser considerados sempre filhos da obediência, porque esse sim terá promessas de bênção em suas vidas. Não vamos fazer como aquele povo, filhos da desobediência, para que não recebamos promessas de maldição. Aleluia. Mesmo depois deles haver mostrado repetidas vezes o seu pecado, aleluia, com constantes súplicas para que se arrependesse, Judá teimosamente recusava-se a render-se. Então Jeremias falou várias vezes com aquele povo para que eles viessem se arrepender de seus pecados. Mas eles continuavam teimando. Era um povo teimoso que só queria seguir os seus próprios caminhos, só queria seguir o seu coração maligno. E isso irou grandemente Deus. No terceiro tópico, vem dias, do versículo 14 ao 18, que nos diz: de maneira clara e bela, o Senhor diz que Israel não será destruída, mas apenas raramente castigada. Deus observa todos os caminhos, aleluia, de Israel, tanto os bons quanto os maus. E assim ele faz também com cada um de nós. Ele está constantemente observando a minha e a tua atitude nos dias de hoje. E que ele possa ver em cada um de nós atitudes de caminhos bons. Aleluia. No quarto tópico, onde diz criadores de Deus, que vai do versículo 19 ao 21, o absurdo da criatura formando o Criador é definitivamente, aleluia, expresso. Todas essas falsas religiões são chamadas deuses. São ditas feitas pelo homem e, portanto, inúteis. Não tem poder algum para ajudar aquele povo na época e nem para nos ajudar nos dias de hoje. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, significa que de uma vez para sempre, aleluia, que se refere à vinda da grande tribulação e à libertação de Israel pelo Senhor, que estabelecerá para sempre quem é o Senhor. E aqui o Senhor está falando da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Aqueles filhos obedientes, o Senhor irá vir buscar. Aleluia. E aqueles filhos da desobediência irá ficar para a grande tribulação. Então que possamos nos revestir das armaduras do Espírito Santo de Deus, para continuarmos sendo obedientes à voz dele. Para quando ele Deus enviar o seu filho para buscar a sua igreja, possamos estar preparados para irmos com ele. Amém? E agora nós temos 3 versículos aqui que o Senhor tem para mim e para ti, palavras de fé para o meu e para o teu coração, que se encontra em Salmo 1,
que eu irei ler o versículo 1, 2 e 3, aonde ele nos aconselha e nos diz. Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um conselho que o Senhor me dá e te dá nos dias de hoje, para que possamos ser obedientes à voz dele sempre. E ele nos dá ainda outro conselho, que se encontra no versículo 2 de Salmo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz que se nós seguirmos esses dois conselhos, nós iremos ser essa pessoa aqui que está escrito no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, que promessa linda que o Senhor me dá e te dá neste dia. Mas precisamos ser obedientes a Ele, a sua voz. Aleluia. E vamos orar para terminarmos este vídeo de posse de vitória. Antes de orar, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os teus familiares e amigos, se inscrevam para que possamos aumentar essa corrente de fé, e aqueles que já são inscritos, que Deus te dê fortaleza e disposição para continuar perseverando na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Coloca tua mão no coração, fecha teus olhos e ora comigo para que a nossa oração chegue aos ouvidos do Senhor e sejamos atendidos. Amém? Senhor Deus, que a tua paz e o teu amor e a tua compaixão, Senhor, seja presente todos os dias em nossas vidas, Pai amado. Senhor, que nossas falhas e nossas iniquidades não nos afastem da sua presença. Perdoa os nossos pecados. Senhor, livra-nos dos caminhos maus e guia os nossos passos para trilhar sempre o caminho da retidão. Senhor, livra-nos das falsas religiões e que sejamos filhos obedientes a Ti todos os dias de nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos conceder mais um dia na Tua presença, hoje e sempre. Amém.